E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, deixa eu fazer jogo rápido aqui, porque eu tô no meio de uma tarde de trabalho. Mas assim, eu coloquei aqueles 2 stories ali para saber se você acredita se Deus pode fazer o sobrenatural hoje ainda na sua vida. E se você acredita que Deus ainda pode falar com você hoje. Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes a gente pensa que isso é para os outros, né? Menos pra gente. Mas não. Se você é filho de Deus, tem o Espírito Santo dentro de você, todo dia é dia do Senhor manifestar o sobrenatural dele, todo dia é dia do Senhor falar. Como a gente, lá na nossa igreja, sempre ouve o pastor falar, pastor Douglas, Deus está falando o tempo todo com a gente, mas às vezes a gente que não consegue ouvir, né? Muita coisa, muito barulho na nossa mente, às vezes a gente não consegue perceber o Senhor falando, mas eu vou contar algo para vocês já já. Ontem eu já tinha acordado pela manhã, meio borocochô, meio desanimada, algumas coisas, muitas coisas na verdade, né? E me vendo assim muito limitada. E aí pela manhã eu recebi um vídeo, recebi uma música e aquilo assim me reviveu. O Senhor usou as palavras do vídeo, as palavras da música para me animar, para falar comigo. Desde então a tocha, né, estava mais acesa do que nunca. E entendendo que o Senhor ele é ilimitado, né? O Senhor não se limita às nossas circunstâncias e nem às nossas possibilidades para fazer o que Ele tem que fazer e para ser quem Ele é. E isso é para nós, seres humanos. O Senhor não, Ele é soberano, Ele é ilimitado. Então, ontem, né, o Senhor ele me levantou. Eu estava muito triste, muito desanimado, e o Senhor me levantou através desse vídeo, dessa música. E aí hoje cedo fui levar os meus filhos na escola e depois fui fazer uma bateria de exames, depois trabalhar. E esses exames, eles no particular, eu não tenho convênio, custa R$ 700, com desconto do pedido do SUS. E eu não tenho como fazer esses exames agora, e eu preciso fazer um check-up aí geral, né, ver como é que tá a minha saúde, porque já tem uns tempos que eu não ando me sentindo muito bem. E aí eu fui lá nessa unidade estadual fazer os exames, cheguei cedo lá, mas pela minha surpresa, eu nunca tinha ido nesse lugar. A moça falou que durante a semana são distribuídas 120 fichas e o pessoal tem que chegar lá 4 horas da madrugada. E que não tinha mais ficha hoje, então eu tinha que ir amanhã e tentar ir até um dia que eu conseguisse ser atendida. E eu falei pra Deus, falei, nossa Senhor, 4 horas da manhã. E eu fiquei falando pra Deus, falei, Senhor, 4 horas da manhã, como que eu vou fazer com a minha rotina? E eu comecei a ficar pensando como que eu ia me organizar para tentar agilizar isso o quanto antes. E eu já estava indo embora em direção ao meu carro e o Senhor falou assim pra mim, vai lá no laboratório e pergunta lá no guichê se alguém desistiu da coleta hoje ou não conseguiram coletar de alguém. E eu fiquei, vozes da minha cabeça, né? Não quis dar ouvido para a voz do Senhor, achando, né, que, meu Deus, como, né? Alguém vai desistir da coleta, é tão difícil. E aí eu continuei caminhando, o Espírito Santo falou assim, vai logo. E eu sei quando Deus fala comigo, né? Às vezes eu ainda quero duvidar, mas não tem mais como duvidar. Eu já entendo como a linguagem dele é. E aí eu fui lá, perguntei, né, com a maior cara de pau, ousada, pela fé, perguntei pra moça, falei assim, moça, por acaso. E aí eu cheguei, né, a moça falou assim pra mim, o que você precisa? Eu falei, olha, eu tenho esses exames aqui pra coletar. Ela falou, é muito exame? Eu falei, é muito exame. É bastante exame, exame de investigação, tal, eu falei pra ela. E aí ela olhou o meu pedido, 3 colunas, né, no pedido, tudo escrito. E ela falou assim, espera um pouquinho, só um pouquinho que eu já falo com você. E eu fiquei lá no cantinho esperando, daqui a pouco ela chega já com material de coleta. Falou, eu vou coletar para você. Eu só não vou fazer o cadastro porque vai demorar mais, mas eu vou te dar aqui o protocolo e tudo, você entra no site, você faz seu cadastro e com 24 horas seus exames estão prontos. E eu falei, meu Deus, nem no particular eu consigo essa bateria toda em 24 horas. E eu entrei agora no site, só tem um exame para liberar, o resto tudo pronto. E o Senhor falou comigo, né? E eu consegui, pela graça de Deus. E eu tinha falado para ela, né, que eu
Eu já sabia que não tinha ficha, mas eu queria saber se tinha alguém que tinha desistido, alguém que não tivesse conseguido a coleta e que tivesse sobrado uma vaga. Provavelmente alguém desistiu, alguém não conseguiu fazer a coleta, porque lá é muito certinho e é muito difícil conseguir uma vaga, né? E eu consegui fazer os exames, foi algo assim muito sobrenatural mesmo. Por isso que eu perguntei se você ainda acredita, porque ontem eu estava perguntando para Deus, falei, Senhor, é isso mesmo? É essa rota mesmo? Parece que eu tô no meio do deserto e eu não vejo a tua coluna de nuvem, não vejo a tua coluna de fogo. Parece que o Senhor me deixou lá na metade do caminho e sumiu e eu tô só seguindo na última forma, né? A última forma foi dada, eu tô nela. E o Senhor usou, né, as pessoas de ontem para me mandar música, me mandar o vídeo. E hoje, o Senhor, quando eu saí de lá, queria fazer assim, yes, 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 mas eu não podia. Eu fiquei contida, fui pro carro e comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor é tão bom, realmente, eu tô indo no rumo, tô certo, o Senhor não me deixou, o Senhor tá comigo. Abriu um caminho no deserto hoje pra mim, abriu um caminho no deserto pra eu atravessar. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar, comecei a falar para Deus, comecei a me lembrar daquela passagem de 1 Reis. 1 Reis não, 2 Reis, capítulo 6, aonde Eliseu se vê, né, a cidade foi cercada pelo exército inimigo. E o discípulo de Eliseu ficou com medo e Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Quando o moço teve sua visão aberta, ele viu que a cidade estava cercada pelos anjos do Senhor, por carruagens de fogo, um exército celestial que estava ali. O vídeo que eu recebi ontem, ele fala exatamente, é até o pastor Lucinho contando um testemunho, eu vou colocar aqui mais tarde, quando eu preciso voltar ao trabalho, depois eu volto e coloco esse vídeo. Ele fala no final desse vídeo, Deus ainda faz o sobrenatural hoje. Deus, ele ainda faz milagre hoje, porque ele é poderoso. Deus, ele abre os nossos olhos para que a gente veja que mesmo que pareça que nós estamos cercados, nós não estamos sozinhos. O Senhor, ele só nos dá oportunidades no meio das dificuldades para a gente vivenciar, para a gente ter experiências com a graça, com o cuidado e com o sobrenatural dele na nossa vida. Enquanto a gente tiver as nossas armas, os nossos recursos, a nossa força, a gente não consegue ver o Senhor agir, o Senhor propriamente dito fazer. E é assim que eu me senti ontem, assim que eu me senti hoje. Vou fazer um outro vídeo. E o que isso tem a ver com o exame? O que isso tem a ver com Deus falar? O que isso tem a ver com Eliseu? Isso tem a ver com o sobrenatural de Deus que está à nossa disposição para a gente vivenciar. É isso que eu queria testemunhar. É quando Deus, ele arranca as nossas moletas, onde a gente não tem quem se apoiar, em que se apoiar, nem em condição financeira, nem em pessoas, nem em recursos, seja lá o que for. É a oportunidade, é o momento exato, ideal para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos para que a gente veja que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, há um exército celestial ao redor, ainda que pareça que estamos cercados pelo inimigo, pela pressão, pela circunstância, o Senhor está ao nosso redor, com o seu exército, com o seu sobrenatural ali se movendo, acontecendo, e o Senhor vem ministrando isso sobre mim. Enquanto nós temos os nossos recursos e os nossos apoios, nós não... Olha o que fala. Tu és poderoso. Essa foi a música. Essa foi a música. Olha lá. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Quem somos nós para negar o poder de Deus? Então, querido, meus amigos aqui do Instagram, se vocês estão passando por uma situação de aperto, de deserto, de dificuldade, de imprensado, parece que não vai, parece que você está perdido, que você não vê direção, se permita experimentar o sobrenatural, a graça, o favor, o cuidado de Deus. Se você não está conseguindo ver, se você não está conseguindo ouvir, faça essa oração de Eliseu. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Fazer dos nossos desertos, dos momentos que parece que a gente está cercado,
do momento que acaba o dinheiro, do momento que a saúde é afetada, do momento que parece que não tem mais lugar na fila para você, lugar na vez para você, não tem mais senha para o seu atendimento, para que você possa experimentar o sobrenatural de Deus. Tudo é possível ao que crê. Então, que se hoje a gente se vê sem perceber Deus se mover nas nossas circunstâncias, vamos fazer essa oração. Até abrir aqui. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós não estamos sozinhos. O Senhor faz o sobrenatural hoje. E o Senhor continua falando hoje. Que Deus te abençoe. Uma mulher na minha igreja, uma senhora, me trouxe um pano todo dobrado. Falou: pastor, só põe a mão nesse pano. Eu pus a mão no pano. Nossa igreja não tem negócio de trazer água ungida, água de Jordão, não tem isso, mas a pessoa na fé dela, ela faz o que ela quiser. Ela trouxe esse pano, eu pus a mão, ela levou o pano para casa, depois passou alguns meses, ela veio me contar o testemunho: pastor, meu marido, 30 anos xingando pastor, xingando igreja, falando que pastor é ladrão. Sabe o que aconteceu? Eu falei: cansei, Jesus, não vou mais gastar saliva com esse homem. Já que ele põe o ouvido no travesseiro, eu vou ungir esse travesseiro, vou levar para os pastores, pôr a mão nessa fronha, e o senhor conversa com o ouvido dele, que eu cansei. Ela pôs a fronha lá no travesseiro do homem. Passou uma semana, no sábado, ela falou que o marido levantou e disse para ela assim: sonhei que Jesus voltou. E eu ensinei lá na igreja: quando seu parente der sinais de conversão, não manifesta nada do lado de fora. Por dentro, por fora. Que esquisito, hein, menino? Passou 30 segundos, o homem falou assim: o problema não é que ele voltou, é que ele voltou e todo mundo subiu, só eu fiquei. Aí ela: estranho, hein? Passou meia hora, esse homem olhou para ela e falou assim: tem culto na sua igreja amanhã? Ela falou assim: acho que tem. O homem foi para o culto, entregou a vida a Jesus, se converteu e está servindo a Deus. Por quê? Porque uma mulher doida resolveu acreditar no poder do Espírito Santo. Eu estou querendo que você faça mandinga, gospel, não. Eu estou querendo que você creia que Deus é poderoso para realizar o sobrenatural ainda hoje.